Olá, meu nome é Ricardo. Eu estou fazendo essa microaula para participar do processo seletivo para o cargo de professor de informática. Código da vaga 01.04.03. O tema da microaula é trabalhar as ferramentas de edições básicas do Word interdisciplinar com a língua portuguesa. Público-alvo, conforme consta no edital, é do primeiro ao quinto ano, conforme consta em anexo no plano de ensino, no plano de curso dessa microaula, o público-alvo é o quinto ano, ok? Vou compartilhar aqui a tela para poder iniciarmos a nossa aula. Ok, então conforme consta no plano de aula, um dos objetivos dessa microaula é fazer com que o aluno conheça as ferramentas básicas de edição de texto para trabalhar uma história em quadrinhos. Então, previamente, como a informática é um trabalho interdisciplinar com os demais componentes, a ideia é que a disciplina de língua portuguesa, dentro dessa disciplina, os alunos, juntamente com o professor, tenham visto em sala as características desse tipo de texto, tipo de produção, onomatopeias, quais são os símbolos que podem ser inseridos, as regras de pontuação, as escritas, exemplos que esse aluno tenha vivenciado em sala, para posteriormente, nas aulas de laboratório, o aluno possa conhecer as ferramentas e aplicar aquele conhecimento prévio que ele teve lá nas aulas de língua portuguesa. As habilidades, As habilidades que ele vai adquirir ao longo dessa aula prática com os conhecimentos prévios também lá em língua portuguesa. Saber identificar as características de um texto em quadrinhos, trabalhar com onomatopeias, ele vai manusear as ferramentas computacionais, Então, aqui no Microsoft Word, dentro da guia Inserir, ele vai verificar lá dentro de formas, os textos explicativos, os balãozinhos, que podem ser usados na construção das histórias em quadrinhos, entre outros objetos que ele pode utilizar também. Dentro do Word, ele vai aprender as ferramentas de edição de texto, conforme consta aqui na página inicial. Ele vai aprender a alterar a fonte da letra, o tamanho da letra, e inclusive inserir o formato de tabela para trabalhar com essa história em quadrinho. Ele vai aprender a redimensionar esse tamanho, que pode ser atribuído de forma manual ou de forma automática, onde ele pode alterar as medidas de altura, de largura, das colunas, das linhas, que vão compor essa história em quadrinhos. Então, aqui eu posso definir uma altura padrão, posso colocar uma medida de 8 centímetros, e a largura padrão aqui eu posso colocar um 8 por 8 aqui também. Então, Ctrl Z aqui, eu vou selecionar a tabela toda e vou deixar todos com um único padrão. Ok, deixei aqui um padrão 8 por 8, de altura e largura, onde posteriormente o aluno ele vai inserir os símbolos, as imagens que ele pesquisar na internet
né? O nosso espaço, o nosso ambiente das histórias em quadrinhos está construída inicialmente. Então, foi colocado como sugestão no plano de aula um projeto interdisciplinar, juntamente com o componente de língua portuguesa, para essa microaula, estarei mostrando as ferramentas, mas é um projeto, né, que tem a concepção de 5 aulas, né? Então, conforme dito, a primeira aula, ele vai ter toda uma apresentação de como que é a estrutura desse texto, né, como que se dá a questão das onomatopeias, né, os símbolos, ele vai conhecer os símbolos, os significados desses símbolos, ele vai ter também acesso à leitura desses gibis para poder ter exemplo e poder conseguir formar o seu próprio texto, a sua própria história, né, criar os personagens, criar o seu próprio enredo. A segunda aula ele já vem para o laboratório de informática, né, onde inicialmente aí sendo consolidado esse projeto, o objetivo é construir um ambiente virtual para que ele possa ter acesso a esses materiais, né, de como é construído as histórias em quadrinhos, os símbolos que são usados, né? Ele tem acesso a todas essas ferramentas, a todos esses materiais e vídeos que também podem ser disponibilizados. E, ao final, depois que ele tenha construído essa história em quadrinhos, o objetivo de criar esse ambiente virtual, que é o Google Sala de Aula, é fazer com que o aluno compartilhe esses materiais, né, e, ao mesmo tempo, também troque vivências, experiências entre outras equipes, né, entre outros alunos que também vão ali postar o material, né, vão postar as suas histórias em quadrinhos que foram produzidas ao longo do projeto. A terceira aula, o professor, juntamente com os alunos, ele vai definir um tema para essas histórias em quadrinhos. O tema que eu vou abordar aqui na microaula vai ser a partes de uma casa, né? Como que a minha, na verdade, como eu descrevo a minha casa, né? Focado, como eu disse inicialmente, para alunos do 5º ano, né? Principalmente nessa volta às aulas, para verificação e até mesmo integração dos alunos, inicialmente, para verificação de aprendizagem. Os alunos, eles, inicialmente, juntamente com o professor de língua portuguesa e, de forma rápida, com o professor de informática, a gente pode fazer uma dinâmica na qual a gente chama de tempestade de ideias ou nuvem de palavras-chave. Essa nuvem de palavras-chave inicialmente pode ser feita no próprio Word, né, onde o objetivo é colocar palavras-chave relacionadas ao assunto, né, que os alunos escolheram juntamente com o professor. Juntamente com essas palavras-chave, interligar frases curtas, assuntos breves, para que esse aluno consiga produzir, fazer uma produção de texto mais consolidada, né? Então, ele vai intercalando aquelas palavras que ele mencionou na dinâmica e vai interligando juntamente com as frases, né? Isso facilita muito na produção de texto por parte dos alunos, né? O que vai facilitar muito o aluno só aplicar, trabalhar com a ferramenta, com as ferramentas do Word na produção das histórias em quadrinhos. Então, a ideia aqui seria colocar partes de uma casa. Eu já mostro, inclusive, como alterar a fonte da letra, né? Mostro para ele a dinâmica da letra maiúscula. Inclusive, aplico conceitos de parágrafo, né? Ponto final, pontuação. Então, aqui já trabalha a questão da interdisciplinaridade com a língua portuguesa, né? Onde ele vai
reconhecendo fatores de pontuação, ortografia, escrita e tudo mais, já trazendo para a ferramenta Word esses conceitos. Então, selecionando o texto, eu tenho a caixa de seleção de fontes, onde ele escolhe uma fonte. Eu tenho o tamanho da fonte, né? Então, para essa palavra-chave aqui inicialmente, vou colocar aqui tamanho 26, né? Vou destacar como colocar ele centralizado aqui na barra de alinhamento, né? Tenho várias opções aqui, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, inclusive justificar. Em seguida, vai ser articulado junto com os alunos, frases, né, ou até mesmo palavras interligadas a esse tema principal. Então, eu posso colocar aqui, principalmente para aqueles alunos que tenham dificuldade na produção de texto em si e de levantamento de palavras, né? Até mesmo pelo conhecimento prévio do aluno. Muitos alunos têm essa dificuldade, então essa dinâmica ela instiga, ela facilita, faz com que o aluno tenha uma visão mais ampla e consiga deslanchar na produção de texto. Então, parte de uma casa, né? Então aqui o professor vai escrevendo, né? O objetivo aqui é fazer com que ele descreva quais são as partes da casa dele, né? Um exemplo, né? Minha casa tem 2 quartos, uma sala, um banheiro, descrevendo também características dessas partes dessa casa, né? Janela, parte do sofá, alguns outros objetos com que a criança consiga descrever, tá? E tenha facilidade de observar e descrever ao mesmo tempo. Eu posso, ao mesmo tempo que ele coloque essas palavras, né, aproveitando que eu estou com o Word, eu posso acessar a internet e fazer a pesquisa de imagens, né, porque eu já posso previamente colocar essas imagens salvas em uma determinada pasta, em um determinado local. Na hora que ele for produzir história em quadrinhos, as imagens já estão prontas ali, né, fazendo com que esse processo também seja mais rápido, né? Então, na barra de pesquisas do Google, eu digito o termo da pesquisa, em seguida eu clico em imagens para que eu consiga trazer resultados de imagens dessa casa. Tá? Eu vou pegar aqui um exemplo da sala, né? Então, tenho duas maneiras, a maneira mais ágil e simples para o aluno salvar essa imagem, clicando com o botão direito, e aí eu vou clicar na opção copiar imagem. Se eu quiser deixar organizado uma pasta desse aluno, com as imagens que ele vai utilizar dentro da história em quadrinhos, eu vou clicar lá em salvar a imagem como, vou criar uma pasta com o nome desse aluno. Aqui, na opção nome, eu posso colocar o nome dessa imagem. Vou salvar como nome e clicar em salvar. Salvou dentro da pasta. O que eu posso fazer de forma direta também, copiar a imagem, vir aqui no Word, clicar com o botão direito na folha que é disponível em qualquer parte, e aí vai surgir 3 opções de colagem. A terceira, onde trabalha com a imagem, é esse botão, com esse símbolo, né? Onde já remete à imagem que foi copiada lá na internet. E aí eu clico nessa opção, ele traz a imagem aqui dentro. Você pode perceber que com o botão esquerdo agora,
ao clicar em cima da imagem, eu consigo redimensionar o tamanho da imagem, clicando nas alças superiores e inferiores, no canto da imagem. Mas ao clicar com o botão esquerdo e tentar arrastar para algum ponto da folha, não é permitido, né? Porque eu tenho que fazer uma ação antes. Essa ação, onde eu consigo deixar em frente ao texto, atrás do texto, no formato do texto, inclusive, fica aqui dentro da opção formato de imagem. Formato de imagem, e aqui eu tenho a opção quebra de texto automática. Então, se eu clicar nessa opção aqui em frente ao texto, eu consigo depois, quando eu clicar nessa opção e vir novamente com o botão esquerdo pressionado, arrastar, né, com o cursor do mouse em qualquer posição dessa folha. Lembrando que ele está na frente do texto. Se eu quiser alterar, fazer com que o texto apareça novamente na frente, né, eu utilizo alguma configuração para que algum texto fique na frente, eu tenho que vir aqui novamente, em formato de imagem. Essa opção ela só aparece quando eu clico com o esquerdo em cima da imagem que foi inserida, vou lá em quebra de texto automática, e aí eu seleciono atrás do texto ou qualquer outra opção na qual você deseja. Ok, então eu posso associar essas palavras-chave, eu posso já fazer uma pasta para que eu salve automaticamente as imagens, né? E inicialmente o professor pode fazer essa dinâmica para que os alunos relembrem as partes de uma casa, associem as partes dessa casa com características do dia a dia, né, que ela convive dentro da família dela, né, e traga essas informações para que ele consiga ter uma produção textual mais qualificada, né, para que, de repente, aqueles alunos que têm dificuldade em estar escrevendo algo, ele consiga desenvolver com mais facilidade. A segunda parte é a montagem das histórias em quadrinhos. Então, feito isso, voltando aqui para o modelo inicial, onde foi criado o espaço onde vou colocar os objetos, né? Isso foi colocado em formato de tabela, na opção inserir tabela. Muito bem. Depois que eu salvei as minhas imagens, qual que é a outra maneira de eu estar inserindo essas imagens sem ter que voltar lá na internet, clicar com o botão direito na opção copiar, vir aqui e clicar na opção colar? Eu tenho dentro de inserir uma opção chamada imagens. Dentro de imagens, ele vai me perguntar, eu quero inserir essa imagem que está neste dispositivo. Vou na pasta, né, neste caso eu organizei em área de trabalho, vou clicar no nome do aluno, né, o aluno vai clicar no nome dele e lá vai estar salvo todas as imagens que ele previamente pesquisou, né, e deixou salvo lá na pasta. Então, eu vou clicar aqui na imagem. Lembrando que, para que eu trabalhe com ele, podendo arrastar em qualquer posição dessa folha, eu tenho que ir em formato de imagem, quebra de texto automática em frente ao texto, e aí eu redimensiono conforme o tamanho. Vou lá em inserir novamente, clico em formas, e aí eu tenho os balãozinhos, né, que conforme eu tenho esse arquivo aqui, né, onomatopeia, o que é, exemplos, né, ele consegue ver uma prévia, relembrar exemplos, né, de como funciona, inclusive o som, né, de alguns instrumentos, de alguns objetos que ele pode colocar nos balãozinhos, né. Voltando para cá. Então, clicou aqui em formas, vou clicar
esse tipo de balão de pensamento, de nuvem, balão de fala oval, balão de fala retângulo com cantos arredondados, balão de fala retângulo, né? Então, eu posso inserir. Quando eu inserir esse balão, dentro de forma de formato, eu tenho como mudar os estilos desse balão, juntamente com as cores, né? Eu posso redimensionar o tamanho desse balão, de acordo com a produção textual do aluno. Eu tenho um contorno desse balão, eu tenho preenchimento, eu tenho os efeitos que podem ser aplicados, né, efeitos inclusive 3D dentro desse objeto. Eu tenho alguns estilos rápidos, eu tenho a cor da letra, né, que de acordo com a tonalidade do fundo do balão, eu preciso aplicar uma cor diferente, né, para que apareça a produção textual, né? Então, o aluno pode clicar 2 vezes para começar a digitar, 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, ou simplesmente clicar com o botão direito em cima. Aí depois que ele tiver terminado, ele quer editar novamente, aí clica com o botão direito, editar texto, ou se ele está querendo editar pela primeira vez, ao invés de clicar 2 vezes, clicar com o botão direito, editar texto, tá? Mas a forma mais simplificada, clica 2 vezes, ele começa a digitar. Então, para esse fundo azul, eu escolhi a cor da fonte da letra, cor branca. Então, inclusive, dentro do Word, à medida que o aluno vai escrevendo, pode ser que ele produza erros ortográficos, né, entre outros erros de concordância, que pode ser mostrado para o aluno como corrigi-las de forma automática. O Word tem um corretor ortográfico, onde pode ser corrigida essa palavra, né, escrita aí de forma errônea pelo aluno. Então, por exemplo, se ele se esquecer de um acento, vai ficar grifado em vermelho. Ele pode vir com o botão direito em cima, aparece na janelinha pop-up, né, que você clicou em cima da palavra, as sugestões de correção, né, ou, inclusive, caso esteja correto, ele pode ignorar a verificação de erro por parte do Word. Então, são maneiras diferentes são maneiras de como o aluno pode fazer essa correção ortográfica. Aqui embaixo do balão eu tenho esse ponto aqui que pode ser puxado, né, esticado, de acordo com a posição do personagem, né? Então, o personagem eu posso também, se o aluno tiver uma habilidade maior com desenho, ele pode utilizar o recurso do Paint, produzir esse desenho no Paint, salvar esse desenho dentro da pasta que ele produziu, salvei em formato PNG, vem aqui no Word, opção inserir, imagens deste dispositivo. Eu vim aqui, eu não estou conseguindo arrastar, né? Eu vou lá em formato de imagem, quebra de texto automático, em frente ao texto. E aí eu tenho o desenho que foi feito, né, pelo aluno lá no Paint e trazido aqui para dentro das histórias em quadrinhos, né, que nós estamos produzindo. Esse fundo branco aqui, que aparece, ele pode ser retirado também, né? Tem um recurso bem interessante na internet. Remove
background, né? Onde ele pode remover esse fundo branco que atrapalha quando ele está trabalhando com esses tipos de imagem, onde vai sobressair o fundo branco do desenho que ele construiu. Então, posso vir aqui na pasta onde ele editou, clicar, ele remove automaticamente, sem você ter que fazer nenhum outro procedimento, e disponibiliza a opção para download, né? Então, esse arquivo aqui, ele está aqui na pasta Downloads, eu recorto, copio e jogo lá na pasta onde inicialmente ele salvou as imagens, né, que ele construiu do projeto. Muito bem. Volto lá para o Word. Vou apagar aqui, vou clicar em cima e deletar. Vou clicar aqui na opção Inserir, Imagens, Eixo Dispositivo. Vou lá, quebra automática de texto em frente. Agora, o desenho que foi construído está com fundo transparente, né? Foi retirado o fundo branco. Então, são essas possibilidades. Ele pode trabalhar com as imagens prontas da internet, salvando conforme foi mostrado, trabalhando com os balões dentro de inserir formas. Eu tenho várias outras formas aqui que ele pode utilizar. Ele pode utilizar as linhas, ele pode utilizar os retângulos, inclusive para desenhar os quadradinhos, as histórias em quadrinhos, né? Mas aqui, como a gente já construiu, inserindo tabela, é a forma mais tranquila e fácil para ele, né? Do que ele ter que desenhar esses quadrados. Eu tenho o fluxograma que pode ser usado. Tem as estrelas e faixas, né? Que podem ser usados aí também. Tenho as caixas de texto que podem ser inseridas. E tenho também aqui, dentro de inserir, eu tenho essas opções aqui do Word Art, onde ele pode colocar título, né, aqui da história em quadrinho. Título da história em quadrinhos. Aqui eu posso, dentro de formato, mudar o preenchimento, o contorno, o estilo, enfim, tem vários efeitos bem legais que ele pode trabalhar de acordo com a criatividade. Depois que ele terminou de desenvolver a sua história em quadrinhos, de acordo com conforme está como sugestão no plano de aula, ele faz a postagem nesse ambiente virtual, Google Sala de Aula, né? E é feito um fórum de discussão entre os alunos, onde pode ser dado sugestões, novas ideias de implementação, né? Pode ser feito, inclusive, o compartilhamento dessas histórias, que é o mais importante, né? Para que toda a comunidade escolar ou a sala em questão possa ter acesso aí, né? A avaliação ela pode ser feita de forma individual e pode ser feita de forma coletiva, né? Os recursos que serão utilizados, o software Microsoft Word, a internet com um navegador para pesquisa de conteúdo de imagens, o Google Sala de Aula para inserção desses materiais didáticos, onde ele vai ter acesso ao que são as onomatopeias, quais são os símbolos, como, inclusive, ele pode utilizar esses recursos do Word, né? Então, essa é a microaula desenvolvida. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado.